Vamos ver novamente sobre os precedentes da divisão do Império Romano. Bom, nós já vimos que os romanos tinham um território vasto demais e o último imperador, que foi Teodósio, após sua morte, dividiu Roma em duas partes, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Vamos entender um pouquinho sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino fica no Império Romano do Oriente, não do Ocidente, do Oriente. Tem como sua capital Constantinopla. O Império Romano do Oriente. Bom, diferente do Império Romano do Ocidente, este império durou mais tempo. Por séculos, foi uma verdadeira potência comercial na Europa. Esse Império Romano teve períodos de expansão territorial e também período de retração territorial, ou seja, em determinado período ele aumentou de tamanho e em outro determinado período ele diminuiu. O Imperador Justiniano. O Imperador Justiniano, claro, desejava aumentar todo o seu território. Como vocês podem ver, a extensão do Império Justiniano, que foi de 527 até 565, é toda essa parte de vermelho que está aí. Não é que essa, como diz na legenda. Logo depois, a gente tem o Império Romano, em 1020, nós tivemos uma redução. E em 1360, uma redução ainda maior. Na verdade, o Império de Justiniano, ele conseguiu dominar boa parte do antigo Império Romano. Claro que isso não durou por muito tempo, nós vimos que ele diminuiu. O poder comercial. Bom, a capital do Império Bizantino era um local estratégico, Constantinopla. Constantinopla era considerada a capital do Império Romano do Oriente, um local estratégico para comércio. Isso dava-se devido ao acesso que tinha do Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Além disso, tinha contato com vários territórios. Inclusive, era praticamente uma ponte entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Em Constantinopla, praticamente se tornou-se um polo comercial, onde se vendia de tudo. Vinham pessoas de vários lugares, da Europa, da Ásia, da África, comercializar nessa região. Lá você encontraria sedas da China, pedras da Rússia, especiarias do Egito, vinho da Grécia, pedras preciosas, perfumes, metais preciosos, como ouro, prata, cobre, ferro, estanho e chumbo. Mas não era tão fácil permanecer em Constantinopla e nem entrar dentro de Constantinopla. Um comerciante, para entrar dentro da cidade de Constantinopla, deveria pagar uma taxa para entrar e só poderia ficar lá por 5 meses. Ao sair da cidade, deveria pagar impostos também sobre os produtos que ele trocava ou comercializava dentro do território. Isso acabava valorizando um pouquinho tudo aquilo que eles adquiriam dentro de Constantinopla. Constantinopla foi uma verdadeira potência mundial até o século XIII. Bom, até o século XIII por quê? No século XIII, a Igreja Católica ela achava uma afronta Jerusalém pertencer aos muçulmanos. Bom, como Jerusalém pertencia aos muçulmanos, um território onde Jesus Cristo passou os últimos dias da vida dele, os católicos não poderiam visitar Jerusalém. Então, praticamente, a igreja resolveu montar um projeto, no qual haveria a reunião de várias pessoas em troca do seu perdão e de um lugar no céu também. Então, ele praticamente conseguiu juntar vários cavaleiros, que foram conhecidos também como cruzados, que em troca de lugar no céu e de perdão de suas dívidas, acabaram enfrentando as cruzadas. Acontece que o destino era Jerusalém, e no meio do caminho, eles acabaram parando em Constantinopla. E ao parar em Constantinopla, eles saquearam e destruíram toda a cidade. Foi assim que Constantinopla entrou em declínio. A estrutura política e jurídica. Bom, o governo do Império Bizantino era o que nós chamamos de uma autocracia absoluta. O que é isso? Isso quer dizer que todo o poder, inclusive da igreja, concentrava-se na mão do imperador. Ou um rei, nome grego, que em grego significa também basileu. Era o imperador que comandava as forças armadas, controlava a legislação, fixava taxas e quantidade de impostos, nomeava e destituía quem ele quisesse. A monarquia divina.
Bom, o imperador, ele estava ali no cargo e era considerado uma monarquia divina, ou seja, era um direito divino. O rei estava ali, ou o imperador estava ali, praticamente escolhido por Deus. Era de um direito divino deles. Os artistas do Império Bizantino costumavam representar o imperador ou a imperatriz com a auréola em torno da cabeça, como os anjos são representados e os santos também. Império Bizantino e o direito. Bom, os imperadores também cuidavam da parte da legislação. Exatamente, ele poderia criar as leis. Um bom exemplo disso foi Justiniano, que governou de 527 até 565, e ele e os juristas utilizaram aí o direito romano, que ficou conhecido como Código Justiniano. Ou seja, ele utilizou algumas leis da antiga Roma, e a partir dali ele criou suas próprias leis. Outro imperador também que interviu de maneira bem produtiva foi o imperador Adriano, que reuniu a legislação de Roma do século II até o século VI, e até hoje essas leis elas são estudadas aí tirando como base para leis de outros locais. A Igreja Bizantina. Bom, o rei também era autoridade na igreja, diferente do Império Romano do Ocidente. Bom, além de cuidar do poder legislativo, judiciário e executivo, o imperador bizantino também poderia intervir na igreja. Quem ministrava todas as cultos da igreja era o patriarca. E esse patriarca poderia ser nomeado pelo imperador ou destituído também pelo imperador. Porque o patriarca, na verdade, era considerado um verdadeiro funcionário público. O rei, por exemplo, foi chamado várias vezes para resolver questões da igreja e muitas vezes demonstrou autoridade sobre questões religiosas. Dá para imaginar que, neste caso, o império era considerado sagrado, porém não era exatamente o Papa que nomeava os seus imperadores, né? Bom, um rei já nomeou seus filhos como patriarca. Um rei também já tirou a nomeação de um patriarca porque foi contra o seu quarto casamento. A igreja não permitia vários casamentos. Essa igreja do Império Bizantino era chamada de Católica Bizantina ou Católica Ortodoxa. Havia algumas coisas contrárias à Igreja Católica Apostólica Romana, que é do Império Romano do Ocidente. Bom, o fato de o imperador está intervindo o tempo todo nas questões da igreja de maneira direta, também é conhecido como cesaropapismo. Autoridade maior. Na Igreja Católica Romana, a autoridade maior é diferente da Católica Ortodoxa, ou seja, bizantina. A Católica Apostólica Romana, que é do Império Romano do Ocidente, tem como autoridade maior o Papa. Tanto que nós vimos que o Carlos e também Clovis foram nomeados pela igreja e acabaram aí se submetendo às leis da igreja. Já a católica ortodoxa bizantina tinha como autoridade maior na igreja Jesus Cristo. Cismas no Oriente. Algumas divergências aconteceram entre as duas igrejas, tanto que um papa chegou a excomungar o outro, ou seja, um acabou expulsando o outro da igreja. No século XI, os romanos deram autoridade ao Papa da Igreja Católica Romana de se opor às leis. Bom, os bizantinos não concordaram com isso. E os bizantinos não concordaram justamente porque o imperador que cuidava das leis. Isso fez com que as duas igrejas rompessem. E esse episódio foi conhecido também como Cisma do Oriente. Guardião da cultura grega. Bom, os bizantinos do Império Romano do Oriente, eram praticamente considerados guardiões da cultura grega. Eles valorizavam muito o grego, eles falavam grego, diferente do Império Romano do Ocidente. Então, suas universidades, estudos, super valorizavam. Eles estudavam filosofia, matemática, língua, manuscritos. Isso não impediu também os bizantinos de introduzir novos conhecimentos, como, por exemplo, na arquitetura e na arte.